Começamos com contornar a figura. First, we're going to start going around the animal. Trace all the way around it. As orelhas, The ears, as peças maiores, as the partes biggest maiores. parts. Agora eu começo a separar as partes. Now we're going to separate the parts. Do between the ears and the head. Aqui é onde tem uma sombra pronunciada e eu vou fazer uma marcação que futuramente vai ser um rejunte, um grout aqui. Here where there's a big shadow, I'm going to make a mark that in the future I will put some grout. Procura fazer as linhas simétricas da maneira que faz de um lado, faz do outro lado também. I try to be symmetrical. The way I do one side, I'll do the other side also. Observando a perspectiva, porque talvez de um lado a parte vai ser um pouco menor do que a do outro lado. Look at your perspective because maybe one side will be smaller than the other. Aqui, por exemplo, eu tenho várias opções para trabalhar nessa orelha. Here, for example, I have lots of options to work on this ear. Eu posso trabalhar com uma peça grande inteira, ou eu posso dividir isso em várias partes. I could work with one big piece or I could divide it into many parts. Isso vai depender muito do material que eu tenho em minhas mãos. This really depends on what kind of material I have in my hand. Por exemplo, eu vou fazer um traço aqui para usar vários materiais. For example, I'm going to make a little, some lines here so we could use many parts. Eu já vinha descendo com essa linha aqui, então eu levo suavemente ela para cá. I came down this line, so we're going to take it a little bit more down. Observe que eu tenho uma peça grande aqui. Isso vai ser muito difícil de eu produzir isso. Então, eu vou cortar lá ela. It's going to be hard for me to make a big piece there, so I cut it. As linhas não podem ser retas. Sempre tem que haver curvas. The lines cannot be straight. There should always be a curve. Aqui eu posso, por exemplo, imaginar que eu tenho uma borda de um prato ou de uma xícara que eu posso usar aqui, ou um pires. Here I can imagine I have a plate or a cup that I could put here. Ou eu posso deixar que essa peça toda para cá seja uma peça inteira. Or all this part over here could be one big piece. Agora vamos para o outro lado. Let's go to the other side. Observe que tem algumas sombras que a gente consegue visualizar aqui. Look, you can see some shadows over here. Por exemplo, eu posso traçar essa linha. I could trace this line. E se eu não sei o que eu faço na continuidade dela, eu paro. If I don't know what to do, I'll wait. Cortando a peça para ficar mais fácil de fazer. Cutting the piece to be easier to do. Agora dá um pause. Eu vou traçar em volta da face. Now I'm going to trace around the face.
E se eu tiver dificuldade para enxergar, eu passo para uma outra parte do corpo e depois eu volto onde estava difícil. If I can't see well, I'll wait to another part of the body and later I'll come back to where it's difficult. Todos os cães têm essa pequena linha entre o focinho e o lábio. All the dogs have this little line between the nose and the mouth. E normalmente, em geral, os narizes eles têm uma pontinha, uma pequena pontinha. Usually the noses in general have a little point Aqui. here. Eu nunca me importo se eu preciso mudar isso no momento em que eu estiver fazendo o mosaico. Alguns traços a gente pode mudar. It doesn't matter if I have to change this when I'm doing the mosaic. There's some things that you can change. Dá um pause. Pode ser que eu tenha dificuldade em construir uma peça grande aqui, então no momento em que eu estiver traçando, eu faço uma separação. Eu devo observar que a separação não pode coincidir com as outras linhas. It might be hard for me to make a big piece here, so when I'm tracing, I'll make a separation. Não pode coincidir com as outras interseções aqui. It cannot bother the other lines. Agora eu vou para outra parte, porque já começou a ficar difícil aqui. I'll go to another part because it's already hard here. Isso nunca é sempre fácil para mim. It's not always easy for me. Parece que todos pensam que é fácil, mas não. Everybody thinks it's easy, but it's not. Às vezes é importante pegar umas 2 ou 3 figuras do mesmo animal e fazer um treinamento. Sometimes it's easy to do 2 or 3 figures of the same animal just to practice. Agora vamos observar que os pelos eles já mostram para a gente que há uma linha aqui. Look, his hair already shows us that there's a line here. Então eu faço desenho, a linha e traço acompanhando isso. So I'm gonna trace the way that his hair goes. E eu devo observar também os tamanhos das peças que vão ficar no mosaico. And I should observe the size of the pieces that go on the mosaic. Eu não gosto de deixá-las muito pequenas. I don't like to leave them really small. Eu acho que aqui é o suficiente. Talvez Here's enough. mais uma pecinha aqui. E eu acho que o pescoço já vai estar pronto. Maybe one more piece here and the neck is ready. Olha lá. Eu vou voltar numa parte que talvez eu não possa ter explicado claramente. Here's the part that I didn't explain very well. Onde as linhas se encontram aqui
em volta do focinho, where the lines are meeting around the nose, eu preciso que as peças que estão fora do focinho, elas mostrem bem o focinho. Então, elas, por o lado de fora, não podem confundir isso que está dentro. I need that the pieces that are around the nose are going to show the nose very well. So you cannot confuse them. You cannot be confused. So you cannot put the line, like this line, you cannot put it over there coming out from that point. You have to come it from another point. So you don't have like 3 or 4 lines coming together, or it's going to be very confusing. Ok. Observe que quando essa peça ela está passando ao lado, em volta do focinho, ela vai ajudar a gente a enxergar o focinho. Muitas vezes esse focinho ele não vai estar muito bem pronunciado, mas a peça que vai a peça que vai do lado é sempre importante nós observarmos. So when you have the piece that goes around the nose, sometimes the nose not very, you can't see it very well. So you have to be pronounced the piece around the nose so you can see the nose better. So that's why we have a big piece that goes around, but nothing that attaches here or here. Otherwise, when you finish your mosaic, it will be really confusing. Where is this nose? Sempre observando a posição dos pelos. I always look at the position of the hair. A simetria. The symmetry. E no momento em que temos dificuldade, passamos para outra parte. And if you're having hard time doing it, then go to a different part. Agora vamos traçar o olho e depois começar a volta dele. Now let's trace the eye and later go around it. No momento em que a gente constrói isso, às vezes a gente costuma deixar o olho um pouquinho maior. The minute that we do this, sometimes we'll make the eye a little bit bigger. Porque o mosaico ele acaba cobrindo um pouco essa parte do olho e acaba diminuindo. Because the mosaic will cover the eye and make it smaller. Dá um pause. Vou passar para essa parte de baixo. Ok. Aqui é rápido. Go down here, this is fast. Aqui você pode usar uma alça de xícara. Here you could use a handle of a cup. Talvez aqui, nessa parte, uma textura diferente, porque não faz parte do corpo. Uma louça, um prato com uma textura diferente. Não com muitas cores, mas uma cor mais única. Maybe here you could use a different kind of Aqui no colar. plate or something that has a different texture that's better one color because it doesn't make part of the dog.
Agora vamos observar a musculatura dele também. Look at the muscle of him. Observe que tem curvas aqui que a gente pode observar e fazer isso no mosaico. Observe that there are some curves here. You can make the curves in the mosaic. Eu vou separar essas partes grandes e depois eu vou dividir. I'm going to separate the big pieces and then later I'll divide it. Mais uma pecinha só aqui. Onde divide. Ok. Agora, o corpo, eu gosto de deixar as peças grandes. I like to leave big pieces on the body. Agora vamos traçar em volta dos olhos. Now let's go around the eyes. E observar algumas linhas que tem aqui também na face. Let's observe some lines that are here on the face. É possível ver uma simetria aqui do outro lado. I can see a symmetry here with the other side. Dá um pause. Ok. Bom, existem alguns detalhes em volta do olho que nós vamos fazer isso no momento em que estivermos finalizando. There's some details around the eye that we're going to do when we're finishing. Por exemplo, essa parte mais com sombra na parte de cima do olho, é difícil fazer uma peça bem pequena para isso. For example, this part of shadow above the eye, it's hard for me to make a really small piece for this. Dependendo do tamanho do trabalho, eu consigo, se for um trabalho grande. Mas se for um trabalho pequeno, a peça vai ficar muito pequena. Depending, if it's a huge piece of artwork, I can do it. But if it's a small piece of artwork, the piece would be way too little. Então, eu posso, por exemplo, So I could, for example, quando fizer essa parte de cima, eu fazer um sombreamento na própria parte grande. when I do this part up here, I could make the shadow on the piece, the big piece that I put on there. It could have a shadow on it. Isso eu posso usar a Dremel. For this, I could use a Dremel. E eu vou depois, no dia da aula, explicar isso para vocês. Então não se preocupem quando vocês virem essas peças pequenas e sentirem dificuldade. In the day of your lesson, I'm going to explain this, so don't worry if you feel like it's hard. Aqui talvez eu coloque mais uma peça aqui que fica bonita. Here I can put another piece that looks beautiful. Agora eu vou explicar um pouco sobre o material que você pode usar aqui. Now I'm going to explain a little bit of the kind of material you can use here. Para essa parte menor do olho, você pode usar essa gema. For this little part of the eye, you could use this gem. Mas nós vamos ter que reduzir, né, Dremel? Mas você vai ter que reduzir ela
na Bread grande. machine. But you're going to have to make her smaller with the Dremel machine. E para o nariz, você pode usar algo desse tipo. Uma For curva. the nose, you could use something like this. It has a curve. Se você tiver que não tem brilho, é melhor. It's better if it's not shiny. Você pode usar também essa vasilha para fazer essas partes mais altas. You can even use this kind of bowl for pieces that are higher. Agora, para as orelhas, assim, e para o corpo, que é algo mais reto, você pode usar pratos. For the ears and the body, that's something flatter. You can use a plate. No dia do workshop, a gente dá mais informações. On the day of the workshop, we'll give you more information. Bye! Bye.